Ao longo de sua vida e na posterioridade, a imagem de Dom Pedro II ficou associada com a de um homem sóbrio e culto, que governou por 50 anos com sabedoria e discrição. Porém, à sombra dos casos extraconjugais do pai, o monarca teve uma série de amantes e relações extraconjugais. Longe de ser o velhinho sóbrio de gabinete que sua imagem pública passa, a vida sexual de Dom Pedro II foi agitada e repleta de infidelidades. No poder desde os 15 anos, ele passou a maior parte da vida na posição mais alta do governo brasileiro, com influências das mais diversas e contatos inúmeros, o que lhe proporcionou uma série de casos. Dom Pedro II nasceu em 2 de dezembro de 1825. Era filho do imperador Dom Pedro com Maria Leopoldina. Pouco depois de completar 1 ano, o menino perdeu a mãe, e quando tinha apenas 5 anos, teve que ver o pai partir rumo a Portugal. O imperador foi criado em uma monarquia sem qualquer brilho após a abdicação de seu pai, em 7 de abril de 1831. Ele e suas irmãs herdaram a corte que, segundo o testemunho de um de seus primos europeus que o visitaram, era a mais miserável do universo. Essa austeridade também foi a grande marca da criação do futuro imperador, que, além da pobreza da corte, herdou o pesado fardo da lembrança dos escandalosos relacionamentos extraconjugais de seu pai, que, como todos os inscritos do canal devem saber, era um raparigueiro de primeira. Dessa forma, o garoto foi sendo esculpido como monarca e deveria ter o caráter, a educação e, sobretudo, a personalidade todo diferente do pai. Em público, ele deveria ser praticamente o oposto do que foi o primeiro imperador. Mas, como diz o ditado popular, o fruto não cai longe do pé. Aos 12 anos, Dom Pedro II é descrito dessa forma. O imperador tem muito da família austríaca, mas seus modos são os de um homem de 40 anos. Nesse e em outros documentos, é destacada a estratégia e necessária representação do amadurecimento precoce do monarca, que passou a ser representado como um jovem adulto. Assim, podemos dizer que sua imagem não se separava da nação, que é rei a todo momento, sendo moldado como um rei eternamente velho. As coisas iriam mudar quando o menino completasse 14 anos. Ele acabou sendo coroado para pacificar querelas entre oligarcas regionais e dar legitimidade a um novo continente que tentava se consolidar em um continente de novas nações assolado por revoltas, intervenções e pobreza. Seguindo a prática das demais realezas, era chegada a hora de casar o imperador, para que sua imagem de adulto atingisse concretude. Dizia-se que Dom Pedro, de caráter tímido, corava ante a ideia de casar-se. No entanto, as tratativas seriam feitas sem a sua participação, à moda das cortes europeias. Para Dom Pedro II, não era sua felicidade doméstica que estava em jogo, mas as exigências públicas. O casamento significava a efetivação da maioridade. No ano de 1843, a noiva foi encontrada. Era filha do rei Fernando II das Duas Sicílias, um Bourbon, no entanto, do ramo de Nápoles. Ela era Teresa Cristina Maria, princesa das Duas Sicílias. Teresa Cristina era uma Habsburgo de um ramo afastado, portanto, seu dote era minguado. Ao ver o retrato da futura esposa, Dom Pedro II pareceu gostar bastante da imagem. Assim, o casamento por procuração foi realizado em Nápoles, e logo após a cerimônia, Teresa Cristina enfrentava uma longa viagem de cerca de 80 dias rumo ao Brasil. Ela chegou no Brasil em 3 de setembro de 1843. Tudo já estava pronto para a cerimônia. Ao ver a esposa, o imperador brasileiro fez um breve cumprimento, mas logo a sua impressão sobre a mulher começou a desmanchar. Ele logo notou os defeitos de Teresa Cristina. A decepção estampou-se no rosto do jovem monarca, que dizem chorou nos braços de sua aia. O casamento do monarca demorou um pouco para se concretizar na esfera íntima. Em 1845, nasceria o primeiro filho do casal, Dom Afonso, que não viveria muito tempo. Faleceu em 11 de junho de 1846, em razão da febre amarela que contraíra. Em 1846, Teresa Cristina dá à luz uma menina, Isabel, e em 1847 nasceu Leopoldina de Bragança.
Dom Pedro Afonso, o quarto filho do casal, também morreria com 1 ano de idade, em 10 de janeiro de 1850. Com um casamento baseado nas obrigações de Estado, e numa época em que a esposa real era vista apenas como articulação diplomática e provedora de herdeiros, o imperador procurou satisfazer seus amores carnais com outras moças, mas sempre com muito cuidado para que sua vida íntima não caísse na boca do povo. Entre as amantes de Dom Pedro II, a principal foi Luísa Margarida de Barros Portugal, a famosa Condessa de Barral, que atuou inclusive como tutora de suas filhas. Discreto, seu relacionamento não tomou a fala pública na época. O relacionamento durou 34 anos de ânsias e suspiros apaixonados em cartas interatlânticas, nas quais Dom Pedro II relembrava com carinho das noites atenienses ou de quartinhos de hotéis em Petrópolis. Porém, havia também nesse relacionamento uma certa paixão intelectual, e alguns historiadores defendem que era apenas uma paixão platônica, ou uma grande amizade. Segundo Paulo Resulti, nada, ao menos da correspondência amorosa que sobreviveu entre ele e a condessa, lembra o fulgor do pai, que tratava com paixão a Marquesa de Santos, ora com palavras das mais vulgares, chegando a enviar pelos pubianos a amante e sentir saudades de ir aos cofres dela. Se para a Condessa de Barral não temos cartas picantes, para a Condessa de Villeneuve a história é bem diferente. Na época, a Condessa era casada com Júlio Constâncio de Villeneuve, conde de mesmo nome. Ana era 9 anos mais nova que Dom Pedro II, que se mostrou um legítimo pegador de casadas, já que a Condessa de Barral também era casada. Em suas cartas para o imperador, a Condessa de Villeneuve lembra que cada uma de tuas expressões tão apaixonadas me fazem estremecer de amor, e declara: eu te amo e sou tua de toda a minha alma. Eu te abraço tão ardentemente como tu desejas. A pedido do imperador, ela enviou-lhe uma foto com vestido decotado, diante da qual Dom Pedro II delira em carta de 13 de maio de 1884, fantasiando uma tórrida cena de amor no sofá da casa da condessa, descrevendo corpos entrelaçados desfalecendo de prazer. Em carta de 7 de maio, o imperador afirma: que loucuras cometemos na cama de 2 travesseiros. E adiante, como se estivesse para atingir o clímax, declara que não consegue mais segurar a pena. Ardo de desejo de te cobrir de carícias. Uma testemunha da época do Segundo Reinado, o diplomata espanhol Juan Valera, confidenciou a um amigo que a imperatriz do Brasil, Dona Teresa Cristina, é tão virtuosa quanto feia, e Dom Pedro II lhe é infiel de vez em quando. O teatro de suas infidelidades é a biblioteca do palácio. O que acontece é que as damas se instruem. Enquanto trocava cartas com Villeneuve, o imperador também trocava as cartas com outra amante, a francesa Condessa de la Tour. Em março de 1884, ele escreveu para ela: acredite que eu a amo com paixão. Muitos relacionamentos do rei com suas amantes duraram décadas seguidas, e alternavam entre encontros corriqueiros e correspondências com troca de afetos. Um dos locais em que o imperador mais se encontrava para relações sexuais adúlteras era Petrópolis, onde ele passava suas férias. Os diversos hotéis da cidade eram usados como ninhos de amor pelo imperador e suas amantes, naquilo que o monarca mais de uma vez chamou de noites atenienses. Petrópolis era a cidade nas montanhas em que o palácio de verão de Dom Pedro II ficava, e muitas vezes o monarca escapava das férias com a família para se encontrar com mulheres mais jovens. Mas engana-se que um amante do imperador era coberta de luxo, joias, comida de primeira e roupas. Não mesmo, o cabra era a mão de vaca, que por sinal era uma característica herdada do pai. Ele esbanjava com esmolas e bolsas de estudo, mas com as amantes era um muquirana. Vale lembrar que no século XIX ter amantes não era problema. Pelo contrário, era um claro sinal de virilidade. Sobretudo em um reino como o Brasil, seria um mau sinal o comentário geral sobre a escassa virilidade do imperador. Porém, a imagem pública de Dom Pedro II foi bem trabalhada e esculpida, para que esses romances não tomassem destaque.
Hoje temos a imagem de Dom Pedro II como um monarca sábio, educado e velhinho de barba branca, ao contrário de seu pai, um raparigueiro de primeira. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!